não baixei todo, mas baixei muitas fotos e tá bom. Obrigado. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Você está feliz por estar aqui nesta noite? Quem veio aqui assistir o culto, levanta a mão. Quem veio adorar, levanta a mão. Quem veio assistir, levanta a mão. Nós viemos adorar a Deus, amém? Aqui não é campo de futebol, nós viemos adorar a Deus. Então você pode adorar a Deus com aleluia, com amém. Você pode adorar a Deus de qualquer forma. Então não feche a tua boca quando estiver na casa do Senhor. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então deixa a sua preocupação, esqueça aquilo que te deixa preocupado. Então fica ligado, fica conectado quando você estiver na casa do nosso Senhor Jesus. Porque Deus quer falar consigo nesta noite. Amém? Só para aqueles que abrem o coração e deixam Deus agir. Quem está atrapalhando com o som? Aumentar um pouquinho. Amém? Pode fechar os seus olhos aí mesmo. Deus, muito obrigado, Espírito Santo, Pai. Obrigado por esta oportunidade, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, seja bem-vindo o Teu Espírito neste lugar, bem-vindo a Tua presença neste lugar, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, todo-poderoso Deus, aleluia. Meu Deus, meu Pai, toda artimanha diabólica nós cancelamos agora. Cancelamos, meu Deus, meu Pai, toda astúcia do mal. Meu Deus, viemos neste lugar te adorar, viemos buscar, meu Deus, a Tua face, a Tua presença nesta noite. Então fala conosco, soberano Deus, em nome de Jesus. Cura, meu Deus, meu Pai, nossa vida. Meu Deus, abre portas, Senhor Deus, regenera, restaura, no nome do Senhor Jesus e restitua, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, e seja bem-vindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela vida do anjo da igreja, pela vida do pastor, o homem de Deus que Deus confiou a exaltar, que Deus possa continuar a abençoar, pastor, e agradecer a Deus pela liderança. Sei que não é fácil, se a igreja está em pé hoje, é porque Deus, Ele está no comando, amém? E quero agradecer a Deus pela vida, pelo dom de vida, estar mais uma vez na casa do Senhor, para contar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem feito no meu país. E desde que eu cheguei aqui no Brasil, Deus tem me guardado, Deus tem protegido a minha família. Estou aqui de pé para contar, para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Eu sou Francisco Benjamin Sozinho, sou africano. Moro no país de Moçambique. Os irmãos sabem que a África é um continente, a África é muito grande. E dentro desse continente africano, tem muitos países que fazem parte da África. Tem lá Angola, tem lá Etiópia, tem lá Guiné Equatorial, tem lá Egito. Tem muitos países que fazem parte da África. Então eu estou em Moçambique, um dos países da África. É lá onde eu conheci Jesus,
é lá onde eu fui nascido, é lá onde eu estou crescendo até hoje. E estou lá fazendo a obra do Senhor para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. E vou contar um pouco do meu testemunho. Eu fui nascido numa família bem humilde, uma família pobre. Digo pobre porque a gente sofremos muito. E o meu pai, ele tinha 2 mulheres. Não é permitido lá casar 2 mulheres no notário, no registro. Ele chegou em casa da sogra, levou a minha tia primeiro, depois levou a minha mãe. E essas mulheres são irmãs de pai e mãe mesmo. Os irmãos percebem o meu português? Bom, tem como aumentar pouco? Parece que Então, o meu pai, ele casou 2 mulheres, levou 2 mulheres, não é bem casar. Ele nasceu com a primeira mulher 9 filhos. E nasceu com a segunda mulher, que é minha mãe, também 9 filhos. Total, somos 18 filhos. Então, ele não tinha condições para poder alimentar os filhos. E ele sustentava mais a primeira mulher, amava mais a primeira mulher, que é minha tia. Ele dava mais assistência aos filhos da minha tia. Aí minha mãe sofria conosco, minha mãe andava preocupada conosco. Algum momento a gente passava fome, meu pai não estava ali perto para poder nos ajudar. Aí quando ele conseguia comida, dava à primeira mulher que ele mais amava. Então aquilo deixava minha mãe triste. Minha mãe vivia preocupada, perdia aquilo. Eu via minha mãe entrava no quarto, chorava, porque quando amanhecia, não tinha nada para dar aos filhos comer, não tinha. E minha mãe vivia a pedir ajuda aos vizinhos, vivia como se fosse um mendigo, a pedir ajuda às pessoas. E muita gente falava mal da minha mãe, porque ela vivia pedindo alguma coisa para sustentar os filhos. Meu pai estava bem longe de nós, nem queria saber mais dos filhos, nem queria saber mais da minha mãe. Aquilo deixava minha mãe triste. Eu via minha mãe entrava dentro de casa, começava a chorar, e os filhos iam em casa do vizinho, esperavam a hora de almoço para pedir comida. Aquilo deixava mais minha mãe triste. Então, passando um tempo, meu pai liga para minha mãe, ele disse que não quero mais a senhora, não quero mais, vive a sua vida, eu vou viver também a minha vida. Aquilo deixou mais a minha mãe triste. Passando um tempo, depois de 13 anos, veio um senhor, que esse senhor gostou da minha mãe e pediu para morar com a minha mãe, e minha mãe acabou aceitando. Esse senhor disse, eu gosto da senhora, quero viver com a senhora o resto da minha vida, mas eu não tenho condições para alimentar 9 filhos que a senhora tem. Isso deixou mais a minha mãe triste. Passando um tempo, minha mãe estava preocupada, aí falou para os filhos que tinham uma idade pouco maior, ela disse, meus filhos, vocês vão ter que sair de casa, porque está a ser difícil para mim. Não é a minha vontade, eu não estou a conseguir sustentar vocês. Vosso pai não quer mais saber de vocês, vosso pai foi embora. Ela disse para nós, vocês vão ter que sair de casa. Os filhos que tinham uma idade pouco maior, eu com meus irmãos, foi numa madrugada, aí nós sentamos, conversamos, dissemos onde nós vamos. Aí o meu irmão disse, eu vou em casa do meu primo, vou pedir o lugar de morar. Aí eu disse também, eu vou procurar o lugar de morar, não tinha exatamente um lugar para ir. Eu lembro, foi uma madrugada, aí levei uma calça que eu tinha, uma camisa, eu comecei a caminhar, comecei a andar, passei toda a noite com fome, sem comer,
Eu comecei a caminhar no meio da rua. Aí minha mãe ficou a chorar por ver-nos sair de casa. De repente, no meio da rua, eu sentei para poder refletir, pensar a vida. Será que quando que isso vai mudar? Eu comecei a chorar naquele dia no meio da rua. De repente eu senti uma presença de Deus naquele lugar. Senti um abraço do Espírito Santo naquele lugar. E Jesus me fez lembrar de um versículo que um dia eu ouvi um pastor pregando numa igreja. Aquele versículo que diz: quando o teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá. Eu senti Deus falando comigo naquele dia. Eu ganhei força e comecei a caminhar. Eu fui pedir em casa de um primo meu. Eu disse: me dá um lugar para eu morar consigo nesta casa. Ele disse: tá bom, vamos viver juntos. Aí dia seguinte eu fui procurar emprego. O emprego que eu consegui foi de vender bebidas alcoólicas e de vender cigarro. O patrão disse para mim: você pode morar na minha casa, você pode trabalhar para mim, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou te dar salário. A única coisa que eu vou te dar é comida e lugar para você dormir. Eu acabei aceitando porque não tinha outra escolha. Comecei a trabalhar para ele, comecei a morar em casa dele. Eu vivia com ele. Passando um tempo, veio um jovem da Igreja Assembleia de Deus. Ele trazia uma Bíblia Sagrada, sempre pregava para mim lá mesmo onde eu trabalhava. Eu lembro, abriu a Bíblia no primeiro dia, eu não dei conta. Segundo dia veio de novo naquele lugar, pregou a palavra do Senhor para mim, eu não dei conta. Dia seguinte veio ele bem inspirado, cheio do Espírito de Deus, abriu a Bíblia Sagrada e começou a pregar a palavra do Senhor para mim. Depois de pregar a palavra do Senhor Jesus, ele abriu o hino da harpa cristã e começou a adorar a Deus e pontou o seu dedo lá em cima e começou a adorar a Deus no Espírito. Eu senti a presença de Deus quando ele adorava naquele lugar. Ele dizia: no céu não há tristeza, no céu não há dor, no céu não há perseguição, não há momento difícil. Ele olhou para o céu, começou a adorar a Deus. Ele dizia: no céu não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Foi naquele dia que eu disse para ele: quero conhecer a sua igreja. Ele me levou, fui na igreja dele, encontrei pastor a pregar naquele lugar. Ele disse: quem quer aceitar Jesus como Salvador, vem para cá. Eu fui lá na frente e entreguei a minha vida a Jesus. Desde aquele dia até hoje estou servindo a Deus. Eu cheguei em casa do meu patrão, eu disse para ele: eu não quero mais vender essa bebida alcoólica porque eu aceitei Jesus como Salvador. Não quero mais trabalhar para o Senhor. Aquele senhor começou a rir naquele dia. Disse: se você não vender, não trabalhar para mim, como é que você vai morar? Você não tem onde ir. Eu disse: não, eu preciso servir a Deus, eu preciso agradar a Deus. Aí eu saí naquele trabalho, eu fui morar, Deus me levou para um lugar, fui morar no centro, a 1.300 quilômetros da minha cidade. Aí fiquei no centro um ano, aprendendo a palavra do Senhor, servindo mais a Deus, conhecendo mais a Deus. Aí quando eu graduei, voltei de novo na minha cidade. Eu comecei a servir a Deus como obreiro. Deus me levantou, estava aí dando ensino bíblico lá na igreja. Passando um tempo, a igreja
saiu para outra cidade porque não tinha condições lá para a igreja permanecer. E pastor falou comigo, já que eu vejo que Deus está te chamando. Eu sempre fugia à responsabilidade, sempre fugia ao chamado, mas Deus sempre falava comigo. Passando um tempo, acabei começando a obra do Senhor lá na outra cidade. Deus me levou, comecei a pregar a palavra do Senhor e Deus começou a trazer vidas. Eu via muita gente se convertendo, entregando suas vidas para Jesus. E a obra estava crescendo, crescendo, crescendo. Um dia fui na outra cidade, aonde exatamente meu pai foi morar. E Deus me levou para fazer evangelismo lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei mais um trabalho de Deus lá, abri mais uma igreja lá, e a igreja começou a crescer. Passando um tempo, meu pai começou a ver Deus operando milagre, Deus curando, Deus libertando as pessoas. E naquele lugar meu pai veio um dia assistir o culto, outro dia veio de novo, e ele aceitou Jesus como Salvador naquele dia. Meu pai entregou a sua vida a Jesus, e depois ele trouxe a esposa dele, entregou a sua vida a Jesus, e trouxe os filhos dele, entregaram a vida a Jesus, pela graça do nosso Senhor Jesus. Eu batizei meu pai nas águas, batizei a esposa nas águas, batizei os filhos dele nas águas, e hoje eles estão lá servindo a Deus como membro da igreja. E lá onde eu estou liderando, como lá na nossa sede, a minha mãe se converteu, o esposo da minha mãe se converteu, os meus irmãos se converteram, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Por causa de mim, toda a minha família acabou aceitando Jesus como Senhor Salvador das nossas vidas. Eu fui ver, não é por acaso Deus me salvou, é porque através de mim a minha família venha conhecer Jesus como Salvador. E um dia, eu não paro, eu estava num dia fazendo mais o trabalho de evangelismo no campo. De repente eu cheguei naquele lugar em que tinha muitas crianças lá, crianças que passam fome, crianças que não têm calçado, crianças que não têm roupa para vestir. Aí quando viram, nos começaram a aproximar. Pastor, estou a pedir ajuda, pastor. Eu não jantei à noite, passamos toda a noite, ontem não comemos, estamos a morrer à fome. Aquilo mexeu comigo, eu disse, meu Deus, eu queria ter condições para ajudar essas crianças. Eu vi as crianças abandonadas, as crianças desamparadas. Naquele dia Deus falou comigo, ensina essas crianças a palavra do Senhor. Começa um pequeno projeto. Aí no sábado eu fui lá, com a nossa equipe, fomos lá ensinando a palavra do Senhor. Eram 15 crianças que estavam naquele lugar. A gente levava arroz, cozinhava naquele lugar arroz e feijão. A gente dava comida a essas crianças. E outro sábado encheram mais crianças naquele lugar, quando viram que lá está se dar arroz com feijão. As crianças chegavam às 5 horas da manhã para poder esperar comida para poder comer. As crianças enchiam prato bem grande porque comiam, não sabiam se vão jantar, à noite se vão comer, e por isso as crianças enchiam prato bem grande, porque não sabiam se à noite vamos comer. E a gente começou aquele projeto ensinando o amor de Deus às crianças, ensinando a memorizar a palavra do Senhor às crianças, e o trabalho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje temos lá 150 crianças. Exatamente esse trabalho que vocês estão a ver aí, eu ensinando as crianças bem felizes. E tem mais fotos aí, vão rolando, vão conhecer mais o nosso trabalho ali. Pode passar assim. É o trabalho que a gente faz lá na África. Não é fácil. A gente percorre quilômetros andando a pé, ganhando alma para o Senhor Jesus Cristo. A algum momento a gente sai no evangelismo, chega em casa, não tem nada do que comer. A gente sai no monte, chega em casa, não tem nada do que comer. Mas mesmo assim, a gente continua pregando a palavra do Senhor Jesus.
E a gente vê a necessidade dessas crianças. O maior número são crianças órfãs, crianças abandonadas. São jovens que nascem, não têm condições, vivem nas drogas e acabam abandonando mulheres. Fica difícil. E nós continuamos lá ensinando a palavra do Senhor a essas crianças. Pode continuar a passar. Sai fora. Dizer que não é fácil é por Deus mesmo. Muito obrigado. Queremos te agradecer mais uma vez. Estamos aqui sábado, continuamos com o nosso projeto. Aqui estão as crianças, acabamos de dar. As crianças, assim como de sempre, né? Arroz com feijão e também colepo. Nós queremos te agradecer. Agradecemos a Deus pela sua vida. Missionário Francisco Basto, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus, seja abençoado você e a sua casa. Em nome de Jesus. Pode passar. Isso. Pai do Senhor, pastor Marcos Borba, Deus possa continuar a abençoar a sua vida junto com os irmãos aí. Estamos aqui hoje dando comida, né? O projeto Move a Mão de Deus aqui na África. E Deus possa continuar a abençoar. Olha só toda essa fila aqui, Eu espero que continuem sim a apoiar essas crianças. O nosso foco é até abrir e fazer um orfanato. Esse é o trabalho que a gente faz lá. Então, não é por acaso eu vim aqui no Brasil, foi com muito esforço mesmo para chegar no Brasil. Foi uma promessa, né? Uma promessa que Deus... É uma promessa se cumprindo na minha vida, é um sonho se realizando chegar aqui. Eu tenho um amigo meu, um africano que está a morar aqui já no Brasil, um pastor que foi adotado lá com um empresário. Esse empresário foi lá na África abrindo poço para ajudar as pessoas que estavam morrendo de água, porque tem um lugar que as pessoas sofriam de água. Esse empresário foi até lá para ajudar as pessoas. Acabou encontrando aquele meu amigo pastor, conheceu ele e acabou levando ele para aqui no Brasil. Já está a morar aqui com a sua família já há 5 anos. Então esse meu amigo me deu força para eu vir aqui no Brasil. Disse, vem aqui no Brasil, falando do seu trabalho, do projeto. O meu sonho não é só assim dar comida às crianças, é de construir um orfanato para acomodar principalmente as crianças órfãs. E por isso estou aqui no Brasil. Foi com muita luta e muito esforço para chegar aqui, mas eu sei que não é em vão que Deus me levou até aqui no Brasil. Eu sei que Deus vai tocar homens e mulheres para poder ajudar essa obra missionária, porque na verdade a igreja existe para isso, para a gente fazer missões. Não é só para estar num lugar, não é só para falar que eu sou missionário. Na verdade, fomos chamados para a gente cumprirmos com o ídolo do Senhor. Essas crianças são futuros pastores, são futuros missionários, são futuros evangelistas. Então é por isso que Deus Ele colocou no meu coração para continuar a ensinar o amor de Deus a essas crianças, ir atrás, procurar ajuda para construir esse orfanato. Eu estava a falar com o pastor Amarildo que nós temos uma preocupação de comprar uma terra, porque as nossas igrejas estão numa terra emprestada. Algum momento o dono ele acaba nos tirar daquela terra. E eu vim aqui falar desse projeto, né? Se Deus colocar no coração das pessoas para nos ajudar a comprar essa terra. Aí o pastor Marílio disse, Deus vai ajudar, Deus vai abrir a porta para isso. Então é por isso que estamos aqui. São muitas fotos e muitos vídeos que aqui aí nós temos, que nós mostramos o nosso trabalho que a gente faz lá na África, Moçambique. Amém?
Então, se puder, seja parceiro desse projeto. Temos lá 3 igrejas, são igrejas muito carentes, em algum momento sentamos até embaixo, mas o Senhor tem nos dado força para continuar a pregar a palavra do Senhor. São 3 igrejas que temos lá na África, 2 estão no campo, uma está a 8 quilômetros do centro da nossa cidade, que eu estou dirigindo lá. Então, é muita necessidade. Lá o povo chega em casa do pastor, vai pedindo arroz, vai pedindo comida. Pastor, estou a pedir arroz. Então é difícil. A gente faz a obra lá por amor mesmo. A gente vai pregar algum momento na cruzada, algum momento vai pregar nas igrejas, mas é por amor que a gente faz missões lá, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Estou aqui falando desse projeto, creio eu que Deus vai abençoar, chegando lá a comprar mais roupa, mais calçado, para ajudar as nossas crianças. Fica de pé, por gentileza, no nome de Jesus, e vamos entrar já na palavra do nosso Senhor Jesus. Abre comigo no livro de Lucas. Capítulo de número 8. Começando com o versículo 22. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E aconteceu que num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo um aos outros: quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem? Versículo 26. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormenta, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Região, porque tinha entrado nele muitos demônios. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Presta atenção à palavra de Deus. Amém? Presta atenção à palavra de Deus. Fica atento para entender o meu português. Lá no nosso país não são todos que falam português. Alguns temos um dialeto nosso lá, que chamamos de Sena.
os que vivem um pouco no interior da cidade, eles não falam português. É por isso, em algum momento, eu fui aprendendo aí nas igrejas, assim, falar esse português que estou falando. Mas o maior número lá que aprende na escola, ele fala português. Amém? Meus irmãos, nós fizemos aqui a menção da palavra do Senhor. Nós sabemos muito bem que Jesus, Ele esteve aqui na terra, Ele esteve aqui para cumprir com um propósito. Propósito esse que Deus quer de homem continuar na presença dEle, conversando com Ele, o homem ouvindo a voz de Deus, o homem se conectando com Deus, o homem ter esse relacionamento perfeito entre ele e Deus. Nós entendemos desde o Gênesis, o homem perdeu esse amor, o homem perdeu essa paz, o homem perdeu essa alegria que Deus deu desde o princípio. Mas a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele viu que o homem que eu fiz para me adorar, hoje ele está fora da minha presença. Hoje ele saiu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden havia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Qualquer canto do jardim que o homem estava, quando Deus vinha, a voz de Deus soava no jardim e o homem conseguia ouvir a voz de Deus, porque não havia pecado. Não havia pecado na face da terra. Não havia inimizade na face da terra. Não havia inveja na face da terra. Não havia prostituição na face da terra. Havia um relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Quando Deus falava, o homem conseguia ouvir a voz de Deus. Quando Deus vinha, o homem conseguia ouvir a voz de Deus. E Deus deu livre arbítrio ao homem, e o homem decidiu escolher um caminho errado. E Deus acabou tirando o homem do Jardim do Éden. Fora do jardim, o homem não consegue mais ouvir a voz de Deus. O homem não consegue mais sentir a presença de Deus. O homem perdeu o amor de Deus. Hoje o homem está matando outro homem. O homem está a ter inveja do outro homem. O homem está a ter inveja, orgulho. Entrou na face da terra. Deus começou a amaldiçoar o homem e disse: a partir de hoje, para você comer, vai comer do suor do seu rosto. Deus amaldiçoou a terra que produzirá espinhos e abrolho. Deus deu consequência a tudo por causa do pecado do homem. Mas o amor de Deus, compaixão, a misericórdia que Deus tem para com o homem, Ele teve que enviar o seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho deixou a sua glória, se humilhou e veio aqui na face da terra para poder salvar eu e você e voltarmos a ter relacionamento perfeito com Deus. É por isso Jesus veio, se humilhou, deixou a sua glória, se humilhou para poder trazer de volta a humanidade que está afastado na presença de Deus. Jesus vem na terra. Jesus começa a pregar o amor do Pai. Jesus começa a ressuscitar. Jesus começa a curar. Jesus começa a pregar sobre a vinda do Senhor. Jesus começa a pregar sobre o arrebatamento. Mas mesmo assim existiam pessoas que procuravam prender o nosso Senhor Jesus. Quando ele pregava, algumas pessoas lançavam pedra. Algumas pessoas não queriam ouvir a mensagem dele. Mesmo assim, Jesus nunca parou de pregar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele começou ainda
a pregar. Quanto mais queriam matar o nosso Jesus, mas ele pregava. Quanto mais queriam apedrejar o nosso Senhor Jesus, mas ele pregava, porque ele sabia, porque ele queria ver você e eu neste lugar adoramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui reunidos, é porque Jesus foi até o fim, é porque Jesus suportou a dor, é porque Jesus suportou a ignomínia. É por isso nós estamos aqui reunidos nesta noite, para a gente adorarmos esse Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus um dia estava caminhando para outra margem, outro lugar. Ele estava aí no barco. Jesus ia num lugar cumprindo com uma missão. Estava lá indo pregar no lugar, libertar as pessoas. Ele passa pelo barco. A Bíblia vai dizer, quando ele caminhava com seus discípulos, quando ele estava no barco, aí caminhava em direção a outro lugar, a outra cidade, pregando o evangelho. De repente ali no barco se levantou uma tempestade tão grande, começou a se levantar uma tempestade lá no barco, que fazia com que o barco movimentasse. Os discípulos começaram a gritar naquele lugar. Os discípulos pensavam que a nossa vida já era, nós vamos morrer aqui no barco, já não temos mais esperança. Jesus estava ali dormindo naquele lugar. Jesus estava ali no barco dormindo. Os discípulos começaram a clamar: mestre, estamos a morrer, mestre, tenha misericórdia de nós. Perderam a esperança, perderam a fé. Eles pensavam que nós vamos morrer neste lugar. Aí Jesus Cristo levantou, estendeu a sua mão, o mar se aquietou, a tempestade parou. Jesus falou para os discípulos: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Jesus estava falando para os discípulos: tenham fé. Se vocês tiverem fé, vocês vão mandar calar vento, vão mandar calar tempestade, qualquer doença que for a passar. Quando vocês terem fé sem duvidar, a tempestade vai parar. Tenham a fé. Eles pensavam que nós vamos morrer hoje, mas Jesus estava ali no barco. Jesus estava perto deles. Em alguma coisa, em algum momento na vida nós passamos um momento difícil, até o ponto de nos dizer, de perder a fé, até o ponto de dizer que Deus não está comigo, já não quero mais adorar esse Deus. Esse momento está a ser forte demais. Eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha empresa, a minha família está morrendo de câncer. Algum momento nós passamos esse momento tão difícil nas nossas vidas. Eu tenho uma notícia para você nesta noite: quando Jesus estiver dentro da sua vida, você pode passar tempestade, você pode passar tribulação, você pode passar perseguição, mas quando Jesus está na sua vida, a tempestade não vai te destruir, porque Jesus é consigo. Ele que vai pelejar por você. Jesus falou para o povo Israel: está em pé e vede a salvação do Senhor. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós acreditamos no nosso Senhor Jesus, Ele peleja por nós, Ele abre mar vermelho por nós, Ele sustenta o seu povo ainda no deserto, ainda no cativeiro. Deus, Ele fala conosco quando nós confiamos em nosso Deus. Não há tempestade que pode nos abalar. O importante é crer, acreditar nesse Deus. Eles pensavam que nós vamos morrer, mas se esqueceram que Jesus estava lá no barco. Jesus estava bem perto deles. O barco estava naufragando. A tempestade era demais. Aí começaram a clamar. Jesus levantou, estendeu a mão,
e a tempestade parou. Isso que acontece na vida dos crentes. Aqueles crentes adoradores, aqueles homens adoradores, Deus se alegra com esses homens e mulheres adoradores que entendem o quão poderoso é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Supremo. O adorador, ele não se abala com qualquer momento difícil que nós vamos passar na vida. A vida cristã não é só martirosa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vão ser perseguidos, vão ser falados mal, algum momento vão vos rejeitar por causa do meu nome, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Tenha bom ânimo, porque eu nunca vou te abandonar. Jesus está bem pertinho de você. Ele está vendo o que você passa. Ele está vendo o momento difícil que você está passando. Alguns, quando passam por esse momento, eles abandonam. Eles desistem da fé. Não querem saber mais de oração. Não querem mais saber de grupo de oração, nem de Jesus. Não querem mais ir no culto. Não querem mais ir na intercessão. Ele disse: Deus me abandonou. Ele não está a ver a minha situação. Deus nunca te abandona. Em algum momento nós é que saímos na presença dEle. Deus está com os olhos abertos para cada um de nós. Ele nos ensina a permanecermos fiéis. E quando Jesus ele caminhava com seu discípulo lá no barco, a Bíblia vai dizer que quando ele sai no barco, chegou na outra margem, ele vai se deparar com um endemoniado. A Bíblia não fala o nome desse endemoniado. A Bíblia fala dele de Gadareno, o endemoniado de Gadara. Ele morava nessa cidade de Gadara. É uma cidade pequena, que tinha muita gente lá que fazia coisas ruins. Esse endemoniado, ele vivia. Esse homem era dessa cidade de Gadara. Eu entendo pela Bíblia Sagrada que esse homem não foi nascido endemoniado, não foi nascido com demônios no corpo. Algum momento ele vivia bem com a sua família. Algum momento ele tinha paz na sua vida. Algum momento ele vivia feliz com a sua família. Mas um dia o inimigo acabou entrando na sua vida e acabou vandalizando a vida dele e tirou ele no meio da sua família e foi colocar ele lá na rua, no cemitério. Esse endemoniado foi viver, passar toda a sua vida no cemitério. Quando os demônios acabaram entrando na sua vida, ele esqueceu o caminho da sua casa, ele esqueceu o caminho da sua família, acabou vivendo na rua. Não era a vontade dele. Os demônios que estavam no corpo dele é que direcionaram ele para viver na rua. É assim que Satanás faz nas nossas vidas. Satanás não quer ver você feliz. Não quer ver o seu casamento feliz. Ele sempre procura uma brecha para poder destruir o seu casamento, para poder destruir a sua família. Quando você vem na igreja adorando a Deus, Satanás fica irado. Ele não quer te ver você neste lugar adorando a Deus. Ele sempre procura uma oportunidade de entrar na sua vida e destruir a sua família. É por isso, em algum momento, seu marido era alguém amoroso, mas de repente ele não quer mais saber de ti. Não quer mais saber de ti, já não te dá mais aquela atenção. Agora está namorando, está te atraindo. Agora não quer mais saber dos seus filhos. Algum momento, porque entrou o inimigo nesse casamento. E Satanás está a destruir esse casamento. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de ver lares felizes, casamentos felizes, família feliz. Mas se Satanás,
ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus, ele veio para dar a vida e a vida em abundância. Satanás está a procurar uma oportunidade para destruir o seu casamento. Está a procurar uma oportunidade para destruir o seu negócio. Está a procurar uma oportunidade para colocar uma doença na sua família, para você viver preocupado, porque ele não quer te ver você feliz neste lugar adorando a Deus. Este homem, ele vivia feliz. Demônios entraram na vida dele e acabou vivendo no cemitério. Ninguém gosta, o cemitério não é lugar do ser humano. O cemitério é lugar dos mortos. Aos olhos de Satanás, esse homem já não tem mais vida. Esse homem já não tem mais sonho. Esse homem já não tem mais paz. Ele nunca voltará a viver feliz com a sua família. Ele vivia no cemitério. A Bíblia vai dizer que até amarava este homem. Ele tinha poder até de destruir correntes, de destruir o cordão, porque os demônios que estavam no corpo dele eram fortes demais. Não era um demônio, não era 2 demônios, não era 10 demônios. Havia mais de 6.000 demônios no corpo desse homem. A vida dele ficou totalmente destruída. Ele vivia no cemitério, comia aquela comida do cemitério. Talvez em algum momento passava, a sua família olhava para ele. Talvez a sua família chorava por ver o seu filho ou o seu tio vivendo no cemitério. Talvez a sua mãe andava preocupada por ver o seu filho passando o resto da sua vida no cemitério. Talvez a sua família, quando via ele no cemitério ali, chorava. Ninguém tentava de uma outra forma para trazer ele no meio da família. Os demônios eram fortes demais que estavam no corpo dele. Ninguém conseguia trazer ele mais na família. Ninguém conseguia ele trazer no convívio familiar. Porque o inimigo vandalizou a vida dele. O inimigo destruiu a vida dele. Agora o inimigo tirou ele na sua mãe, nos seus irmãos, nos seus primos. Ele não consegue mais conviver com a sua família. Agora está a fazer a vontade de Satanás, de seu demônio. Agora está a ser governado por demônios. Está a fazer a vontade de demônios. Isso deixava triste a família deste homem. Deixava triste a família dele. Jesus um dia, quando ele sai do barco, Jesus viu este homem. Quando este homem olhou para Jesus, a Bíblia vai dizer que os demônios reconheceram que quem está a vir é poderoso. Quem está a vir é Rei dos Reis. Quem está a vir é Salvador. Os demônios reconheceram quando viram Jesus. E o demônio aquele homem teve que dobrar o joelho. Era reconhecimento. Os demônios estavam reconhecendo que esse que chegou é mestre. Os demônios clamaram, pediram a Jesus para ser lançado manada dos porcos. Porque não era o tempo, era antes de chegar o tempo. Jesus tirou todos os demônios que estavam no corpo daquele endemoniado. E aquele homem ficou livre. Voltou ao normal. Ele viu que não estava bem. Viu que o inimigo tinha destruído a vida dele. Ele voltou a conviver com a sua família. Ele voltou a ter paz. Ele voltou a viver no convívio familiar. É isso que Jesus faz. O inimigo vem para matar, Jesus ele veio para dar vida. O inimigo veio para destruir, Jesus ele veio para dar a solução. O inimigo veio para te tirar da sua família, Jesus veio para te unir na sua família. Talvez você vivia em paz com a sua casa. Aí hoje na sua família, todos os anos alguém está a morrer. Existem demônios, existe uma doença hereditária
que está a acabar com a sua família. Demônio não quer te ver feliz. Demônio não quer ver você feliz. Ele sempre está a procurar como para te tirar da igreja. Algum momento você pensa em abandonar da igreja, você tem que saber que é Satanás, é demônio que quer te tirar da igreja. Jesus, Ele quer te ver neste lugar adorando a Ele. Jesus quer te ver você aqui ouvindo a palavra dEle, porque essa palavra que salva, essa palavra que vai te levar para o céu. Jesus quer te ver aqui. O seu lugar é aqui. O inimigo sempre está a procurar para você te tirar neste lugar. Algum momento o inimigo sussurra nos seus ouvidos: saia da igreja. Você não está a ver, a sua vida não está a mudar. Saia logo da igreja. Saiba que é inimigo que quer destruir a sua vida. Hoje seus filhos foram embora, estão a viver na droga, estão a viver fumando, estão lá morando algum momento na rua. Hoje teu marido te abandonou, tua esposa te abandonou. É o inimigo que está a destruir família. Deus, Ele constituiu família para ser feliz. Deus constituiu família para ser feliz e adorar esse Deus. Mas o inimigo sempre está destruindo a família. Jesus está na sua vida para consertar isto. Tudo que está quebrado, Jesus é fiel e justo para consertar. Porque Jesus, Ele quer te ver feliz. Jesus quer te ver feliz. Confia em Jesus. Está em falta de emprego, tua empresa está caindo, está morrendo de câncer. Confia em Jesus. Há uma doença hereditária, confia em Jesus. Mau sonho na sua vida, não consegue dormir, confia em Jesus. Nunca abandona a fé. Você precisa dizer: venha o que vier, eu vou continuar a adorar a Deus. Até no último dia da minha vida, eu vou continuar a adorar a Deus. Satanás pode tirar tudo da minha vida, eu vou continuar a adorar a Deus. Você tem que ser como Davi. Pode tirar tudo que tenho, pode tirar dinheiro, pode tirar a família, mas não tira de mim a tua presença. Não tira de mim o teu espírito. Não tira de mim a tua presença. Você pode perder tudo, mas nunca permite perder a presença de Deus na sua vida. Nunca pode perder a presença de Deus na sua vida. Porque daqui a pouco a trombeta vai soar. Tudo que está acontecendo hoje, isso é a antecedência da vinda do Senhor. É porque Jesus está voltando. A Bíblia Sagrada está se cumprindo. Jesus está voltando. Jesus quer encontrar a sua igreja preparada, para que quando a trombeta soar, a igreja suba para encontro do nosso Senhor Jesus. A igreja que vai subir é aquela que não tem mancha, é aquela que não se vende, é aquela que não tem sujeira. Quando a trombeta soar, essa igreja vai subir para o encontro do nosso Senhor Jesus. Lá na mansão dourada, onde homens e mulheres estarão glorificando a Deus naquele lugar, vamos passar toda a nossa vida dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas é para aqueles que permanecem fiéis. Paulo diz, Jesus diz: quer me seguir? Nega-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Queira seguir Jesus, primeiro você tem que se negar a si mesmo. Muita gente está seguindo a Jesus, mas nunca se negou a si mesmo. Depois de se negar a si mesmo, carrega a sua cruz.
depois segue Jesus. Haverá muito momento difícil, mas permaneça firme. O nosso Senhor Jesus sofreu muito aqui na terra. Os apóstolos sofreram muito aqui na terra, mas eles permaneceram firmes. Paulo entendeu. Ele disse para mim: eu posso morrer por causa desse evangelho, porque é vantagem para mim. Pode me amarrar, mas eu vou continuar a pregar a palavra de Deus. Pode me colocar na prisão, eu vou continuar a pregar a palavra de Deus. É por essa razão, quando colocaram Paulo na prisão, a Bíblia vai dizer que Paulo começou a cantar na prisão. Paulo e Silas começou a adorar a Deus na prisão. E Deus respondeu quando ele adorava. A cadeia se abriu. Deus tirou Paulo, tirou Silas na cadeia. Em todo lugar que a gente clama a Deus, Deus se faz presente. É na cadeia, é no cativeiro, é na escola. Quando você clama a Deus, Deus se faz presente. Eu vim aqui falar para você: nunca pare de adorar a Deus. Jesus é a resolução dos seus problemas. Você precisa ir ao encontro desse Jesus. Quer milagre? Jesus opera milagre. Mas para Ele operar esse milagre, você precisa se colocar. Você precisa ir atrás. Você precisa se pôr em pé. Você lembra daquela mulher que tinha fluxo de sangue? Ela passou 12 anos com problema de saúde. Mas quando ouviu que Jesus está passando, ela podia permanecer de braços cruzados. Mas quando Jesus estava passando, ela correu, foi atrás de Jesus. Ela disse: se tão somente tocar na sua orla, no vestido deste homem, certamente serei curada. Ela saiu onde ela estava e foi atrás de Jesus. E foi atrás do milagre. Então, quer milagre acontecer na sua vida? Vai atrás de Jesus. Vai clamando Jesus. Vai tocando Jesus, assim como esta mulher tocou Jesus. Você hoje pode tocar Jesus falando com Ele. Você pode tocar Jesus no seu quarto. Você pode tocar Jesus aqui mesmo na igreja, clamando. Você pode tocar Jesus no monte. Jesus vai resolver seus problemas. Ele está aqui nesta noite para resolver seus problemas. Ele está aqui nesta noite para unir a sua família. Algum momento o inimigo pode dizer que você está quebrado. Ele está mentindo para você. Você não está quebrado, não. Porque Jesus é contigo. Fica de pé nesta noite no nome de Jesus. Há uma unção de Deus neste lugar. A tempestade pode se levantar tão grande na sua vida. Pode se levantar qualquer tipo de tempestade na sua vida. Mas quando você confiar em Jesus, a tempestade vai cair por terra. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo. Mas eles confiaram em Jesus. A fornalha não teve poder para matar eles. Colocaram Daniel na cova de leões. Mas Daniel confiou em Jesus. Os leões não tiveram poder para matar Daniel, porque Jesus estava lá na cova. Não existe tempestade que Ele não pode acalmar. Não existe tempestade que Ele não pode acalmar. Deus não suporta quando um crente chora, quando um crente clama. Deus não suporta ver lágrima de crente. Ele age, opera depressa. Algum momento você pode chorar, parece que a resposta não está chegando. Deus nunca tarda. Deus chega no tempo certo, na hora certa, para abençoar a sua vida. É por isso Ele está aqui nesta noite.
Apenas você vai levantar a sua mão, olhar para a cruz e falar com esse Deus. Tenha fé, acredite que você é vencedor. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Contra você e sobre a sua vida há a mão de Deus. A Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação, nem feitiçaria não vale. Até podem te abalar, mas não vão destruir a sua vida. Abalado sim, mas destruído não, porque Jesus está conosco. Nesta noite você vai falar com Deus. Vai abrir a sua boca como nunca antes. Vai chorar para Deus como nunca antes. Clama a Deus como se fosse o seu último dia da sua vida. Ora como se fosse o último dia da sua vida. Adore como se fosse o último dia da sua vida. Porque Ele está aqui